Nós vamos começar com um pincel redondo, esse daqui é o 225, número 12 da Condor. Eu vou pegar o rústico. O meu pincel tá levemente hidratado, só para a tinta poder correr. E vou fazer um traço, fazendo movimentos, onde eu uso esse ossinho aqui do dedo e esse aqui do dedão. Então, o movimento é esse aqui, ó. Pra quê? Pra que fique bem quebradinho o nosso galho, tá? Então, eu vou trazendo aqui. E faço esse movimento. Minha tinta acabando, vou lá, carrego, abasteço o pincel. E continuo. E vou fazendo muito leve ondulação. Certo? Então, vocês percebem que o fato de eu fazer isso aqui com o pincel, né? Ele vai ficando, o traço vai ficando todo quebradinho. Ó, posso repassar, não tem o menor problema, ó. O que nós fazemos agora? Agora, a gente vai fazer mais um galho para entrelaçar com esse aqui. Então, vou pegar novamente, abastecer o pincel com o rústico. E vou entrelaçar. Então, eu saio lá daquele ponto, passo por cima. Aqui eu tenho uma barriguinha, eu posso passar por baixo. Posso sair daqui e trazer pra cá. E sair pra cima. Então, eu sempre vou tomando cuidado nesse sentido, ó. Vai quebrando aqui o pincelzinho. Aqui, ó, eu encostei, eu posso sair com esse aqui e ir pra fora. Essa terminação, com o pincel número 12, redondo, grande, ela não fica legal. Então, depois a gente entra com o pincel menor e dá continuidade, tá? Então, aqui eu posso vir com o outro aqui, trazer pra baixo. E aí, eu vou entrelaçando. Eu não preciso fazer muitos galhos, tá? Se a tinta raspar, né, que é isso aqui, é sinal que tá faltando um pouquinho só de água na tinta, um pouquinho só, não tanto quanto eu peguei aqui. E aí, a gente entrelaça, certo? Se eu achar que faltou em algum lugar, por exemplo, aqui, ó. Eu posso vir com esse aqui. E juntar ele aqui. E esse aqui, eu posso vir e sair com ele aqui, tá? Eu não gosto de pôr muito. Eu acho que isso aqui é uma quantidade suficiente. Se falhar algum lugarzinho, você pode repassar, não tem problema. Aí, a gente seca. Ó, aqui ficou um X, né? Não fica bonito isso. Então, esse galho aqui, ó, posso sair com ele lá pra cima. Então, essa tinta grossa já vai me dar um aspecto bem rústico. E depois que eu seco,
eu venho com um pincel menor para trabalhar as extremidades e finalizar os galhos e sair com mais alguns. Então, eu tô trabalhando agora com um pincelzinho menor do que aquele que eu estava trabalhando anteriormente. Também é um redondo, 225. Então, eu venho, ó, com o mesmo movimento. Posso fazer uns mais fininhos. Ó. Esses mais fininhos, dá um finzinho pra ele bonitinho. Um 5 ao contrário. A luz vai servir para quê? Para definir qual galinho tá passando por cima, qual tá passando por baixo nesse entrelaçamento, tá? Então, para fazer a luz, eu vou usar um pincel que pode ser um pincel de pintura em tecido. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Um pincel de pintura em tecido, pode ser um pincel de cerdas. Esse daqui é o 434 da Condor, ele é formato língua de gato, eu gosto bastante dele para fazer luz seca. Pode fazer com pincel pituá pequenininho, que é o 462. Esse aqui é 454, que é o de pintura em tecido. Então, o que é importante? Que seja um pincelzinho de cerda, tá? Pra gente conseguir uma luz seca com um aspecto bem rústico aqui. Então, vamos posicionar. Eu vou pegar marrom e vou pegar também o amarelo. Vou fazer uma misturinha, tá? Ó. Vou pegar um papelzinho pra mim tirar um pouco do excesso de tinta. E aí, eu vou escolher qual galho eu quero por cima, qual galho eu quero por baixo. Então, vamos começar aqui, ó. No cruzamento dos galhos, eu faço uma luz. Então, esse aqui eu escolhi que ele vai passar por cima de todos. Aqui, esse que veio de baixo, tá passando por cima também. Esse aqui veio daqui, passou em cima. Aqui eu posso simular que é o mesmo galho. Então, nessa bifurcação aqui, né, parece um Y, eu ilumino os dois. Então, a gente vai escolhendo. Ó, aqui ele passou por cima, que eu vou jogar ele por baixo. Então, eu vou iluminar esse aqui. Aqui, vou jogar ele como se ele estivesse passando em cima. Ele passou por cima aqui. Aí, aqui, tá saindo outro galho. Ó, um pouquinho de excesso de tinta, vamos lá, tira um pouquinho. Vou mostrar aqui, tira um pouquinho no papel. Joga ele por cima. Então, hora ele passa por cima, tem hora que ele passa por baixo. E aí, você vai escolhendo, ó, né? Onde forma uma curva assim, se você iluminar, você traz ele pra frente. Já tá mais ou menos definido as posições. Ó, esse daqui tá precisando de um pouco de luz, ele tá formando uma curvinha aqui, depois ele entra por baixo, né? Então, vamos iluminar ele um pouquinho aqui, para ele subir, bem nessa curvinha aqui, ó. Eu seco o amarelo ouro. Tiro o excesso no papelzinho.
e vou nos mesmos lugares mais estreito, eu vou iluminar com amarelo ouro. Isso você pode usar outros tons, você pode fazer só em tons de bege, pode fazer com o fundo, com a base, né, com o sépia, depois vem com uns tons um pouco mais esverdeados, aí o seu galho não vai ficar tão, com aparência de tão seco. Eu uso o pincel um pouquinho mais deitado, né, pra mim pegar bem a parte fina aqui dele. Eu não ponho muito de pé, senão ele abre e aí não fica tão estreitinho quanto eu quero. Porque eu tenho que manter o escuro nas laterais aqui. Não posso simplesmente fechar todo o traço que eu fiz com o rústico. Eu vou pegar branco e o amarelo outro. Eu vou fazer um tom bem mais claro. Olha, se vocês perceberem, eu tenho a mistura primeiro marrom e amarelo ocre por baixo, depois aparece o amarelo ocre e agora o amarelo ocre com branco. Eu tenho que ver as três. Se você tiver dificuldade de continuar com o mesmo pincel, você pode daí pegar um pincel menor para fazer essa luz mais clarinha por cima. Então, você é muito vivo. Alguns lugares você deixa mais claro. Sempre vai pensando assim, quem tá passando por cima, quem tá mais acima do que o outro. Então, é assim um estudo. Você vai olhando e vai vendo onde precisa colocar mais ou menos luz. Se você iluminou um galho que tá passando por baixo e tem outro passando por cima, o outro vai estar um pouquinho mais iluminado do que esse que tá por baixo, certo? Tá? Então, a gente iluminou. Depois, se precisar, a gente pode voltar a iluminar mais um pouquinho. O que nós vamos fazer agora? Depois de ter feito as luzes, definir os galhos que estão em cima e que estão embaixo, a gente vai sombrear as intersecções. Para isso, eu vou pegar um pincel angular, que é esse aqui, e vou pegar o preto, com um pouquinho do rústico. Então, um pouquinho de preto, um pouquinho de rústico. Vou trabalhar o pincel para fazer um flotadinho. Certo? Aqui. Então, eu fico com marrom bem escurão. E aí, eu vou procurar quem tá embaixo, quem tá em cima. Então, esse galho tá passando por baixo desse aqui. Então, dos dois lados onde ele passa por baixo, eu vou fazer um flotado, sombreando. Esse aqui também tá passando por baixo dele. Aqui, ó, ele tá por baixo. Vou pôr a sombrinha nele aqui. E assim, a gente vai procurando os galhos que estão por baixo e a gente vai colocando essas. A gente vai procurando aqui, ó. Agora é um trabalho de procurar quem tá em cima, quem tá embaixo. Sombrear, porque está vindo de baixo, passando por cima, entrando embaixo. Aqui também tem sombra. Ele sai lá. Esse aqui tá vindo por cima, passou por baixo desse. Então, a gente vai sombrear esse aqui. Aqui tem uma sombra, ó. Esse é um galinho só. Então, a gente põe uma sombrinha aqui, que é esse aqui que tá saindo e indo embora pra lá. Então, tá praticamente sombreado.
que a gente pode fazer também? Eu tenho esses galhos aqui, que são mais grossinhos, né? Então, eu posso pegar aquele pincelzinho redondo que a gente usou e iluminar ele também. Só que daí agora eu vou iluminar com a tinta um pouquinho diluída. Porque eu não vou fazer luz seca, um pouquinho aqui, ó. Ó, curvinha, vou iluminar uma curvinha. Dessa maneira. Não vou pôr mais luz, porque é casca de árvore, né? É galinho seco, então ele não tem muita luz. Se você quiser, você pode jogar uma ou duas folhinhas, que também fica bem interessante. Ó, pincelzinho de perfil, dá uma pressionadinha e sai em biquinho. Vamos de novo, perfil, dá uma pressionadinha, pressionei, vou tirando devagarzinho e eu formo o biquinho. Aí, ela já fica uma folhinha queimadinha. Aqui, no caso, eu vou trabalhar com um pouquinho mais de marrom do que verde. O verde vai ser só um pouquinho. E aí, essa folhinha eu jogo na ponta desses galinhos aqui mais fininhos. Então, ó. Pressionei aqui e tiro. Pressionei e tiro, tá? Pressionei e tiro. Eu tô fazendo com pincel grande, eu poderia fazer com pincel menor essas folhinhas aqui, mas aqui é pra vocês poderem visualizar. Pressione e tira. Pressione e tira. Sem exageros, tá? Pressione e tira. Eu acho que já tá bom de folha aqui. Talvez uma aqui. Certo? Vou trazer mais pertinho pra vocês verem as folhinhas como fica. E é lógico que a gente não vai deixar elas voando, né? Senão elas vão ficar tudo voando. Aqui ficou muito clarinho, então, volto lá. Tá vendo que eu tô saindo do galho e entrando na folha. Tá, olha o aspecto bem rústico, bem de coisa seca, retorcida, que dá. E é uma técnica bem simples e bem gostosa de fazer. Dá pra vocês passarem umas horinhas bem gostosas.